Queridos, meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? É um dia festivo aqui, né? Eu vi as imagens aqui, acolá, churrasco, mistério, coisa boa. Alimentados fisicamente, emocionalmente, porque o convívio entre os irmãos nutre as nossas... Obrigado, querido. Trouxe meu bolo hoje? Não, né? Tá bom. 70 vezes 7. O convívio com os santos, ele alimenta as nossas emoções. Quanto mais contato com os irmãos, mais nutridos emotivamente, emocionalmente, a gente vai ficando. Então, estou certo que os senhores tiveram aí... Você não vai, né, irmão? E não adianta, eles tiram foto, veem que a foto dos cartazes é sempre eu rindo. Eles são demais. Mas agora nós iremos nutrir-nos espiritualmente, e eu tenho a palavra de Deus para os irmãos. Eu quero ler com os irmãos 2 textos sagrados. O primeiro é o texto do evento. O segundo, eu citarei, e vocês vão descobrir quando começarmos a ler, eu vou juntar uma coisa a outra. Se não, vejamos. Abro aí o texto básico, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Como mencionado pelo chefe maior, o bispo, pastor Vanderlei Loureiro, estou acompanhado do evangelista David, foi meu segurança hoje, porque nós ficamos perdidos em Cascata. Cascata não é lugar para ficar perdido não, irmão. E olha que eu moro em Jardim Carapina, hein? Mas meu bairro está pacificado, o Espírito de Deus azigou lá. Mas Cascata ainda está, tem uns crentes sendo punidos lá. Brincadeira à parte, eu fiquei ali rodando aqueles cascatos algumas vezes, e o David, pastor, eu falei, David, não sei quem está com mais medo, esse é eu ou se é tu. Mas muito bem acompanhado por esse príncipe do Senhor, evangelista David do Carmo. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 13, 4 imperativos aparecem aí nesse texto, 4 imperativos, e o texto nos diz assim, vamos ler no 3? 1, 2, 3, todos. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Observem que são 4 imperativos que nós temos aí. 4 imperativos. Primeiro, vigiai, digam vigiai. Vigiai. E vigiar aqui, à luz do original grego, é uma expressão que indica alerta. Alerta. É aqui, ó. É aqui não, é aqui, ó. 2. Estai firmes. Diga firmes. Olha que a expressão é estai firme. O que é esse firme aí? Firme aí é uma postura inamovível, inabalável. A ideia no original é de uma postura inamovível, uma postura estática. E claro que por estática não é acomodada, por estática é estabilizada. E nós vamos trabalhar, calma que eu vou, quando lermos o segundo texto, você vai entender onde eu quero chegar hoje aqui. Eu tenho uma mensagem de Deus para os nossos corações aqui. Terceiro imperativo desse texto é: portai-vos varonilmente. É claro
que em grego é uma palavrinha só. E essa palavrinha aí é sede homens. Mas como é que você fala para homem ser homem? É comportem-se como homem. E vocês sabem porque a expressão under, ela vai indicar aqui, porque é uma palavra que ela tem os seus prefixos casados, e indica homem maduro. Então não é qualquer comportamento, é o comportamento de homem maduro. E último, o quarto imperativo aí é fortalecei-vos. E aqui está implícito, fortalecei-vos no quê? Eu falo disso no final da abordagem. Segundo texto, por gentileza. Segundo texto, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 21. Projeta aí, porque nós vamos ler juntinho. Versículos 1 a 8. Eu quero falar esta noite subordinada à seguinte temática designativa. É um trocadilho. Eu gosto de trocadilho. A gente gosta de estudar hebraico e grego. Hebraico e grego tem trocadilho o tempo todo. E eu gosto de trocadilho. E o trocadilho é com a língua portuguesa. Diga comigo assim: Acabe com Acabe. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o israelita, tinha uma vinha. Eu não vou falar da vinha, nada disso, tá? Preocupado. Eu quero que você entenda e levante a leitura a partir de uma construção. Qual construção? Olha a postura deste cabra. Tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Adiante. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Que é pregador, né? É muito fluido, né? Você olha assim, vai falar: poxa, fala da horta. Pois está vizinha ao lado de minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Você escolhe, cara. Você escolhe, mas eu preciso que a sua está perto de minha casa e eu quero fazer dela uma horta. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Adiante. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa. Essa postura de macho. Por causa da palavra que Nabote, o israelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. O que ele faz? E deitou-se na sua... Diga assim: deitou-se na cama. E voltou o rosto. Diga: voltou o rosto. E não comeu pão. Você consegue imaginar um rei bicudo, zangadinho? Vamos, meu filho. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito? Você está até sem comer, orelhudo. Diante. E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o israelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse o quê? Não. Vou pegar só essa expressãozinha aqui. Ele disse não. Adiante. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Olha só. Adiante para fechar. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos
e aos nobres que havia na sua cidade. Ela fez o papel dele. E habitavam com Nabote. Jezabel aparece. Tudo bem, Fábio Júnior? Maravilha, rapaz, vou te ver aí. Jezabel aparece em cenário onde quem governa é Acabe. Te assenta, por favor. Eu estou escrevendo sobre isso. Acabe tornou-se o meu foco nas últimas 2 semanas. O comportamento, um olhar a partir da psicologia, um olhar a partir de uma avaliação da PNL, um olhar a partir da teologia, e eu estou descrevendo isso em um texto, e esse texto fará parte de uma série chamada Homem Maduro, falando sobre maturidade e imaturidade dentro da perspectiva do homem. Até devido à necessidade de levantarmos essa bandeira, uma vez que as igrejas estão se mobilizando a ter trabalhos voltados para a área masculina da congregação. Com isso, o Espírito de Deus me despertou a começar a escrever, a falar a respeito de algumas coisas e, a princípio, dentro do campo da maturidade e imaturidade. Sendo assim, eu já estou te adiantando que, deixa eu olhar aqui o tempo, nesses próximos 30, 35 minutos, a mensagem é um tanto quanto, até porque ela tem 9 pontos, e eu vou passar por cima de cada um, mas eu vou citá-los, é um tanto quanto vai ter uma hora ou outra um gostinho assim de bezetacil. Mas é a palavra de Deus para nós aqui esta noite. Anotei, portanto, algumas coisas, porque em Acabe vemos o retrato vivo de muitos homens na nossa atualidade. Por quê? São adultos no corpo, porém crianças na alma. Grandes na posição, mas pequeno nas ações. Acabe tinha poder, mas não tinha governo de si mesmo. Tinha autoridade, mas não tinha domínio próprio. Tinha voz de rei, mas coração de criança. Olha o retrato. É um diagnóstico doloroso? Claro que é. Até porque o corpo dele maduro, crescido, a voz grossa, mas a alma, as ações infantil. O que se aprende? Que a coroa não matura ninguém. Aí eu vou começando aqui. O trono não é sinônimo de maturidade. Posição não revela maturidade. O que revela maturidade são ações escorreitas. Acabe tinha trono, Acabe tinha coroa, mas Acabe não tinha postura. E observe que o apóstolo Paulo, é o texto escolhido pelos irmãos, ele diz, é uma ordenança apostólica, se comportar como homem, varonilmente, como um homem maduro. Então, existe uma postura ideal, e isso independe de idade, até porque cabelo branco não revela maturidade. Se fosse assim, muitos cabelos brancos não arrumavam problemas que arrumam aqui e acolá. Experiência é uma coisa, maturidade é uma outra coisa. Inclusive existem 2 teóricos muito importantes dentro desse cenário que trabalha essa questão de maturidade e experiência.
Porque nós temos a leve sensação, até pela influência do mundo oriental no Ocidente, de que uma vez que estamos diante de alguém avançado em idade, logo estamos diante de alguém maduro em ações. Quando na verdade, nem sempre essa equação chega a esse denominador comum. Sendo assim, a orientação apostólica permanece ativa. Qual é a orientação? Comportem-se de forma madura. E existem algumas características que estão atreladas a esta maturidade. E você perceberá que uma delas é firmeza. Porque não se espera, já vou chegar no acabe, deixa eu dar uma introdução. Não se espera de alguém maduro uma não firmeza das suas ações. Pelo contrário, espera-se de alguém maturo na fé, maturo quanto às suas ações, maturo quanto ao seu caráter, maturo quanto às suas emoções, que este indivíduo seja firme. Ora, não é este o conselho que permeia a teologia paulina? O apóstolo Paulo, na sua carta, inclusive carta à igreja de Corinto, essa primeira carta que nós temos no nosso escopo bíblico, o apóstolo Paulo, no versículo 58 do capítulo 15 dessa missiva, ele orientará a respeito da firmeza. E o apóstolo diz: firmes e constante. Não é só firme, porque aqui há uma outra caracterização daqueles, e eu estou falando de caracterização na perspectiva de pressuposto. É um pressuposto de maturidade. Eu nem estou falando das ações de maturidade, e inclusive não abordarei esse assunto aqui, mas observe, até porque a minha fala aqui é sobre a imaturidade de um personagem necessariamente, mas observe que existem pressupostos necessários que, por serem pressupostos, logo antecedem as ações e práticas da maturidade. E firmeza e constância é uma delas. E o apóstolo Paulo casa essas duas palavras, aparentemente parece não ter nenhum sentido, mas existe uma ligadura entre a fala do apóstolo. Ora, ele diz, firmes e constante. Porque lembra que firmeza está ligada à estabilidade, a uma ação inamovível. Mas ele não diz apenas só firme e constante. Constante está ligado à permanência. Porque observe, tem gente que é constante, mas é mole. Tem gente que é firme, mas não é constante. É até firme, mas você não consegue contar com ele. É até firme, mas uma hora ou outra ele... Porque a firmeza dele está ligada nas suas posições, mas não está ligado numa continuidade. O apóstolo Paulo, sabendo disso, dá uma quebrada. Firmes e constantes. E não é só firmes e constantes. Firmes e constantes, sempre abundante. Lembrem-se que abundância aí é a ideia, o termo grego ali, da ideia de excesso, excessividade, para além. E abundante onde? Na obra do Senhor. Aleluia. Então, o que se espera de homens maduros na fé, de homens firmes na fé, que estes sejam firmes, constantes e excessivos. Porque se existe um lugar que nós não podemos, em hipótese alguma, medir, dimensionar a prática do nosso trabalho, é na obra do Senhor. Porque o que Deus espera de homens maduros é que eles vão além da medida que é posta, que eles vão além, é sempre abundante, é para além das medidas, sabendo de uma coisa, que o trabalho não é vão no Senhor. Firmeza e constância antecedem a vida de alguém maduro. Logo, isso é um silogismo, o contrário também é verdadeiro. O imaturo não tem constância e nem firmeza. Não tem firmeza e nem constância. Ele é mole, porque lembra que firmeza, nesse texto de Paulo, inclusive o termo grego é até diferente, mas a ideia é de estabilização também. E firmeza, nesse texto do capítulo 15,
O apóstolo Paulo está falando de estabilidade, firmeza e constância. O contrário, não firmeza e inconstância. É mole e muda rápido. É mole e você não consegue contar com ele por muito tempo. Ora, irmãos, se eu abrir o microfone aqui, o pastor Edivaldo, o pastor Vanderlei, para falar dos retratos, do que eles passaram ao longo do ministério, hein? Pastor Sebastião também, ao longo do pastor Francisco, né? Ao longo do ministério, pastor Evaldo também, pastor há muitos anos, ao longo do ministério, com homens que são moles e inconstantes, isso não cabe em gibi. Pastor Charles, não é afrontoso o que o senhor está dizendo? Não, eu estou expondo as escrituras. Nós precisamos ser firmes, duro, o tempo de amor, porque tem homem que é mole, irmão. Que é mole. E aí, meu irmão, bora! Deixa eu ver o que a mulher diz a respeito. Pastor, você não leva mal, não, mas é a mulher. Eu não estou falando de não compartilhar, olha, eu já estou tangenciando também, né? Eu estou tangenciando. Mas eu não estou falando de não compartilhar a mulher, não é isso, pelo amor de Deus, gente, boa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de homens que não têm firmeza na fala. Muda-se muito. E aí, bora? Não sei. Ai, como é que tá? Ai, não sei. Eu estou vendo uma geração de uma liquidez na masculinidade. A masculinidade líquida. Para parafrasear um filósofo, um escritor na contemporaneidade, na ultramodernidade, nós estamos vivendo homens que são líquidos, não é sólido. É líquido. Eu lembro que eu era criança, meu avô falava que na época que ele era criança, os homens faziam negócio com o fio do bigode. Hoje o cabra fala contigo de manhã, pastorzão, estou contigo no largo, de tarde o endemoniado mudou tudo. Dá para confiar numa geração dessa? E o problema é que esta é a minha geração. Provavelmente não seja a geração da maioria dos que estão aqui, mas essa é a minha geração. Talvez não seja o problema, em certo motivo até porque os pastores continuam pastoreando agora, os líderes continuam liderando, né, a esta geração, mas eu penso que quando eu estiver na idade de alguns pastores aqui, o pastor Edivaldo, o pastor Vanderlei, eu falei, meu Deus, como é que vai ser pastorear para essa garotada que está crescendo? Que esse povo não tem firmeza. Mas eu creio que existe um meio da firmeza a voltar, e através do confronto com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é atemporal. O tempo não consegue modificar os princípios que estão estabelecidos, porque são palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, eu creio que estas ações que estão acontecendo, onde igrejas estão se mobilizando em fazer retiro de homens, encontro de homem, papo de homem, café do homem, chá do homem, almoço de homem, é para abrir a Bíblia e dizer que é necessário aprender a ser homem. Por mais doloroso que seja para o ego, porque vamos lá, olha aqui para mim, meus santos. Eu falo como pesquisador da área, estou em psicologia e meu foco está sendo esse. Até repito pela questão de que eu estou escrevendo sobre os assuntos. Observe, se existe uma coisa que nós homens temos para sobrar, é ego. É ego. Que digam as santas varoas. Contraria o santo varão para ver? Para ver o que acontece. É um mês. Irmão, eu estou tratando problemas por aí afora. Jesus me guarda. Está gravando não, né? Vou gravar, não. Isso. Eu trato problemas aí afora de homens supostamente maduros, porque eu só assim, deveria ser maduro. Hein, pastor Fernando? Fala assim, rapaz, seria maduro. Que é 2 meses sem conversar com a mulher. Vivendo na mesma casa, cabra frouxo, miserável. Biquinho. A mulher não fez o café como ele quis. A mulher deu a opinião dela. Até porque parece que nesse mundo de muitos homens, o que falta é maturidade e o que sobra é machismo. Só para fixar, porque se você não pegar nada do que eu estou falando aqui, você é obrigado a lembrar, quando deitar a cabeça no travesseiro, essa frase. Diga comigo assim, diga assim, está faltando maturidade. Está sobrando machismo. Começa com a mesma letra.
Mas maturidade é uma coisa, machismo é outra. Não fez o café do jeito que eu queria. Oh, briguinho, dorme brigado. A gente que atende em gabinete, irmão, é uma coisa assustadora. Fala, não acredito. Aí você do camarada, o que está acontecendo? Pastor, mexeu comigo. Você acredita nisso? É quando você vai ver, o assunto é nada. A mulher pediu para o miserável tirar a toalha, que o cão tem 20 anos de casado, todo dia larga a miséria da toalha no mesmo lugar. E a mulher falou, e nesse dia ele ficou nervoso. Aí ficou bicudo. Ei, bem, tudo bem? Bem. Como é que tá? Tá. 2 meses sem conversa. Atendi um casal outro dia, 4 meses sem conversa. Aí eu fico pensando para os homens aqui, olha para mim aqui os homens, se está 4 meses sem conversa, até que o pai me deu. Você fica na prova porque quer, santo varão. Se é maduro, resolve o problema, inclusive é uma orientação bíblica, você vai deixar a ira se pôr, o sol se põe, a ira vai, não meu filho, não, antes do sol findar, você fala, santa varoa, chega aqui que nós temos que resolver um problema. Isso é coisa de gente madura, isso é coisa de homem firme, de homem de verdade, diga homem de verdade, porque ser homem não é ter genitália masculina, ser homem é ter postura do que a Bíblia diz, como que um homem age, como que um homem se comporta. Fala amém aí, irmão? Amém. Rapaz, esse cabra novinho vai falar para mim isso tudo, eu estou com a Bíblia na mão, irmão. Como é que é isso? Aí dorme um virado para um canto, outro virado para o outro e o diabo no meio. E se depender, o diabo faz o carinho aqui nele aqui ainda, aqui dentro outro. Isso não, irmão. Ainda mais, e eu estou dizendo, provavelmente os mais antigos não passem por isso, mas essa geração mais nova são gerações de homens mimizentos. Pai, então vamos lá, deixa eu chegar aqui, meu tempo está acabando aí, 15 minutos eu encerro. Vamos aqui. Meu Jesus amado. Acabezinho, Acabezinho ele. Acabezinho. Olha como é que o Acabe se comporta. Mas não, ei, tem deles que são pregadores. Tem microfone, mas sem maturidade. Tem nome, sobrenome, mas sem presença. São maridos com aliança no dedo, mas sem firmeza na alma. São líderes com título, mas sem governo das suas emoções. São infantis. Quem me deu o tema foi o senhor, pastor Evaldo. Então, se alguém ficar bravo aqui, se é para zangar com uma pessoa aqui, se zangue com o pastor Evaldo. Vamos lá, fala comigo assim, Acabe, só homem, as irmãs não, hein? Viu? Só macharada. Tem homem aí? Ó, eu vou perguntar se tem homem aí, você vai gritar, ok? 1, 2, 3, tem homem aí? Os militares aí ficam doidos, eles gostam. Tem homem aí? Isso, para acordar. Diga assim só aos homens, Acabe. Com Acabe. Escute só, irmãos. A síndrome de Acabe precisa acabar. É tempo de nós, enquanto homens, principalmente aos mais novos, é tempo da gente se reposicionar, de a gente se colocar na rota novamente. Firmes e constantes. Quer ver só? Observações. Jezabel é comumente associada à mulher briguenta, manipuladora. Mas Jezabel só aparece onde existe Jezabel. Só tem Jezabel onde tem Acabe. Porque se no lugar de Acabe tiver Elias, Jezabel não chega. Que em terra que tem Elias, não tem espaço para Jezabel. E Jezabel é esse perfil. Tire da cabeça de Jezabel com um perfil de prostituição. Tira isso, arranca isso. Abandona isso da cabeça. Abandona isso, tá?
Jezabel é o espectro da mulher briguenta, manipuladora, líder, mas não no sentido, como é que eu vou colocar aqui? Não no sentido correto do termo, ok? Mas ela assume uma posição, achei a palavra, autoritária, não só autoritária, porque lembra que autoritarismo é a imposição de poder. Ela não só impõe poder, ela é delegado a ela poder. Você está achando que ela tomou o sinete? Ai, Jesus, me ajuda a falar isso, Pai. Você está achando que ela tomou o sinete, o selo? Ela roubou o selo da mão de Acabe? Acabe delegou a ela a função que é dele. Jezabel só constituída em cenário de homem Acabe. Aquilo que era a função dele, eu não estou dizendo que ele deveria fazer aquela imposição que ela fez, não é isso. Eu estou dizendo que aonde, irmão? Acabe é rei. Onde é que o Nabote vai tirar onda com o rei? Ô Nabote, você sai daí ou eu te tiro. Acabou. Vou te dar uma vinha melhor, e etc. Tudo bem que Nabote tinha toda uma construção e tal, familiar, isso é terra do meu pai, não sei o que, foi passando de gerações, ok. Mas o cara era rei. A autoridade maior do governo é dele. Só que ele não tem ação nenhuma, mas quem tem ação é Jezabel. Jezabel aparece no cenário que Acabe existe. Está acabando lá. Aí vamos ver o que esse caboclo arruma. Meu Deus, me ajuda. Aí eu tenho mais só 10 minutos. Vamos lá! O problema de Jezabel começa com a ausência de posicionamento do Acabe. Como é que é isso? O problema de autoritarismo de algumas mulheres aparecem em cenário onde há ausência de masculinidade. O problema onde mulheres autoritárias aparecem em cenário só aparecem porque existe uma ausência de masculinidade. Vamos ver se não é verdade isso que eu estou falando aqui. Acabe é símbolo do homem passivo, omisso, fraco emocional. Não, eu vou falar sozinho não, vai falar comigo assim, diga comigo assim, Acabe é símbolo do homem. 2 pontos. Tem homem aí? Tem homem aí? Diga aí, passivo, omisso. A gente queira um tempinho para dar uma... Hein? Omisso. Eu converso com alguns pastores de longa data, onde a congregação, as igrejas, tem um hábito do culto doméstico. Sabe qual a relação que se tem? Que o culto doméstico, que deveria ser obrigação do homem liderar, quem assume o papel... Por que ela assume? Porque ele é omisso. Deixa eu adiante. Diga aí, emocionalmente fraco. Não, fica tranquilo, eu vou repetir. Diga aí, emocionalmente fraco. Emocionalmente fraco. Facilmente manipulado. Facilmente manipulado. Você viu que as vozes foram diminuindo, né? Se doer, você fala assim, ó. Aleluia. Coma pouco, coma muito, não importa para mim, mas que o alimento que eu estou entregando é esse. Eu tenho convicção de que Deus está falando conosco nesse primeiro retiro, de muitos retiros que virão, inclusive eu quero que me chamem nos outros também, aleluia. Esse é o primeiro, e nesse primeiro o Senhor tirou para falar conosco que é tempo da gente se realocar. É tempo de reposicionamento. E você lembra que esse prefixo, indica em língua portuguesa, aqui nós temos muitos professores, inclusive da área, formado na área de letras, sabe melhor do que eu sobre isso. Esse com prefixo quer dizer novamente. Reposicionamento é posicionamento novamente. Porque ele já teve, saiu da rota
e é tempo de voltar para a rota. É possível que Deus esteja falando conosco aqui esta noite. Vamos lá, primeiro erro, são 9, eu vou só citar, tá? Não dá tempo não. Primeiro erro, só uma diquinha aqui, tem jovem solteiro aqui, solteiro? Tem algum solteiro? Tu casado aqui? Tu casado, tem solteiro aí? Isso, tem gente no vento? Tem gente no vento? Vento, irmão. Eu lembro que um dia eu fui me aconselhar com o pastor Vanderlei, bateu um papo, meu bispo, primeira vez que fui na casa do homem, vem cá tomar um café comigo. Eu falei, sensacional, o pastorzão tá me chamando. Na época eu estava dando uma sequência de estudo, desde sobre escatologia bíblica, um seminário, e depois uma sequência de estudo na terça-feira, ele vem tomar um café comigo. Eu falei assim, senhor, o senhor não pede, o senhor manda. Fui na casa dele. Aí ele, senta aí, quero falar algo contigo. Eu falei, fale. Ele falou, você vai casar quando? Eu falei, como é que é? Eu fingi de égua, né? Sabe que fingi de égua é uma expressão do interior de Minas Gerais para indicar, tem mineiro aí, para indicar o seguinte, eu dei um de sonso. Eu falei, hã? Ele, não. Que gente assim. Quando ele põe a mão aqui assim, irmão, a lenhada vem. Ele falou assim, meu pastor, vou te dar um conselho aqui, meu pastor. Eu tenho a liberdade, o senhor me dá a liberdade. Aí eu na minha cabeça, se não der, já está falando. Isso é só retórica, né? Só retórica. Se não der, está falando. Eu falei, estou na mesa do homem, vou sair como? E uma mesa com as cadeiras assim, meio cochoada, né? O negócio vai se te abraça. Eu vou levantar daqui, a mesa posta, aqui não sai, ninguém me tira. Fale o que o senhor quiser falar. E toma. Eu saí de lá assim meio torto. Aí lá, na outra semana, meu pastor, avisar o senhor que o tempo de estar no vento acabou. Ela tem data já para o casamento. Aleluia. Tal. Em outras palavras, está dizendo assim, você vai enrolar a menina quanto tempo? Você achando que pandemia é desculpa? Porque estava na pandemia e tal. Eu falei, oxa, pandemia, tal, depois da pandemia. Não, vai ficar enrolando, né? Ele não falou com essa palavra porque ele tem educação, eu não tenho, porque eu aconselho falando isso, assim, vai ficar enrolando quanto tempo? Está achando o quê? Ele não, meu pastor, você não tem noção do quanto a vida muda, depois você casa. O solteiro, tem solteiro aí? Homem solteiro, aí, ó, isso, tem uns homens 90 ainda aí na prova. Escuta, cuidado com a escolha, porque Jezabel foi escolha de Acabe. O jovem precisa tomar cuidado na escolha com quem ele vai casar, porque casou com Jezabel, irmão, você está enrolado. Diga amém. Isso, é só para o solteiro ali, tá? É só um recado para o solteiro ali. 9 erros. Fiquem tranquilos que eu só vou citar, tá? Estou terminando já, estou indo embora. 9 erros de Acabe. Primeiro erro: levar para dentro de casa os problemas e conflitos da vida externa. Acabe traz suas frustrações de fora para dentro de casa. Ao invés dele ser um filtro, ele é um expositor. Ele trouxe, ele teve um problema lá, ele absorveu as tensões e desembocou em casa. O homem maduro protege seu lar. Ele filtra tudo. Ele não é uma esponja que absorve e é exposta em casa. Não. Ele filtra para que a sua família... Até porque ele é protetor. E o Acabe não é isso. O Acabe é alguém que traz para casa problemas de fora. É mais ou menos o seguinte. Ó, mulher, vou falar um negócio para você de verdade, de coração. Hoje eu não estou para esse negócio, tá? Não, hoje foi um problema no serviço. Aí a mãe fica assim. Aí quando vai fazer gabinete com os pastores, ela fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Você acha que a irmã está errada? Não, pastor, ela precisa entender. Não. Você precisa filtrar. Porque é isso que homem... Tem homem aí? Isso. É isso que o homem faz. Ele filtra, ele preserva a esposa, ele preserva os filhos, ele não vem com problema de lá e desemboca tudo na casa, desconta no menino, até o cachorro apanha.
Sai daqui, Satanás! Demônio do cachorro. Te macego todinho, te arrebento todinho. Mas na verdade ele está refletindo o problema de lá. Deixa eu correr, o tempo está estourado aqui. 2, segundo erro. Ser propagador do caos ao invés de absorver o impacto. Homens que recebem o impacto da vida devem segurar o golpe e não repassar a dor para a esposa, para os filhos. Não, ele se põe na frente, ele filtra. Acaba e reage com um comportamento infantil, ele joga sobre os outros a dor, ele fica ali esperando. Olha que miséria. Um rei, imagina o cenário aí, eu vou chegar lá. Um rei deitado na cama esperando Jezabel chegar. Não vou comer pão, que se eu não comer pão ela vai perceber. Aí ele não come pão, aí come nada. Aí ele está ali. Até que a mulher, o que está acontecendo? Você imagina Jezabel chegando, Cabinho, hein, Cacá? Que mulher tem essa arte de colocar uns apelidos assim meio, né? É sempre assim um negócio assim meio diminutivo, né? Assim, Deivinho, né? É sempre assim, Inho, aí Acabe, B, Cacá, o que está acontecendo, Cacá? Aí você imagina o rei, a coroa do lado, olha que miséria, a coroa do lado, e ele assim, deitado na cama, virado a cara para a parede, irmão. Aí Isabelzinha chega, o que está acontecendo? Isso é coisa de homem onde, irmão? Isso é coisa de homem onde? Perdi apetite. Perdi apetite o quê, irmão? O homem está com problema, ele faz o quê? Come. Diga a glória aí, irmão. Não gosto não, toma um café. Se o problema for muito problemático, talvez pelas emoções, você acabar perdendo o apetite, pega um punhado de água, um gole de café, você toma, para mostrar que você acaba macho. Porque o que a mulher espera é que o seu homem seja seu homem. Fala, rapaz, esse cabo resolve mesmo. Não, olha, irmão, tem homem que... Que é isso, gente? Eu ia levantar a mão aqui. Escuta só, tem homem que dá um barulhinho em casa. Sabe por que eu estou sentindo assim que Deus está falando com a gente assim? Por que será? Cabra macho não, meu cabra macho, a mulher fala assim, deu um barulho aí. Né? Ô, irmão, tem... Ó, irmão, eu estava no retiro. Ó, Jesus. Eu estava no retiro. Aí, você sabe que o jovem, às vezes, é meio tribuloso, né? Aí, um elevado, como esse aqui, talvez um pouco mais baixo. Mas mais ou menos assim, da altura não, ali, negócio de futebol ali, do gol ali. Da trave! Isso. Aí, sabe como que é jovem? Ele pegou assim, empurrou um santo varão. Mas que empurrou, o varão... Falei, como é que é esse negócio aí? Eu só fiz assim, ó. Falei, como é que é esse negócio aí? Vem cá. Foi, venha. Esse aí é aquele que dá barulho lá fora, ele esconde debaixo da cama e manda a mulher ir. Mas cabra macho não, o barulho está lá e foi, cadê? Cadê? E barata aí? Barata. Homem não, mano. Homem, cadê a barata? Você pega na antena daqui e fala, sai da minha casa, minha mulher tem medo de você. Mas eu tenho não. Ele amassa na mão aqui assim, ó. Se bobear, ele joga assim, mastigo. Sai da minha casa. Tem homem aí? É isso, rapaz. Só geração de homem assim, meio coisado, que mostra o antebraço. Mas todo assim, meio fragilizado. Não, irmão. Chegador de barata. Ué. O cachorro, ativo. Deus do céu. Quase morri do coração. Que isso, irmão? Isso aí, se o ladrão vem, ele põe a mulher como escudo ainda. Vai assim, vai. Mata ela. Leva ela. Não. Está faltando, irmão. Está faltando.
essa característica na masculinidade, onde nós temos um homem bruto, não é ignorante não, porque aí existe outro polo. Ah, pastor, então, igreja defende o machismo. Machismo é uma coisa, é um homem bruto, é estúpido, ele dorme como cavalo, acorda como jumento. É ou não é? A mulher fala um negócio de ignorante. A mulher toma cuidado de falar, meu Deus, eu fico imaginando o pai dessa menina. Se o pai tivesse vivo olhando assim, como que eu dei minha filha para esse miserável, para ele fazer com minha filha esse troço que ele está fazendo aí, ó. Lá em casa nem eu alterava a voz. Hoje já o homem manda a mulher calar a boca. Diga assim, fala Jesus. Se intromete comigo não. Papo aqui é meu. E os vizinhos tudo ouvindo, e a mulher passando vergonha. Tem homem que faz mulher passar vergonha em público. Eu sei que tem mulher também, tá, irmão? Mas o negócio é para os homens que eu estou falando. Para os homens. Um dia na porta de uma igreja eu vi uma irmã que chamou o marido dela. Acabe. É. Vamos dizer que o nome do cara é Filispino. Filispino! Vem aqui agora! Eu na porta da igreja, assim, Filispino. Irmão, foi subir um negócio assim, ó. Acontece vocês também? Foi subir um negócio assim, e eu fiquei assim, eu tenho a unção do Moisés, da curiosidade. Mostra-me tua glória. Eu fiquei assim, eu quero ver o que vai acontecer aí, eu quero ver. Moisés, o negócio de Moisés é ver, né? Ver. Eu assim, eu quero ver. Aí eu vi que o cabra foi, desceu a rampa de uma congregação. Tá. Veio assim, com a carinha assim. Olha, irmão, aonde, irmão? Jezabel manipulando Acabe. Mas tá bom. Pode ir. Tem homem aí? Isso aí, pai. Vai gritar com o camarada. Terceiro erro de Acabe. Acabe. Lembra que eu fui ali e falei assim: olha só essa palavrinha aqui. Acabe não sabia ouvir. Não é uma palavra que incomoda o homem imaturo, porque o homem imaturo acredita que o mundo gravita em torno do seu interesse, porque na verdade ele é aquilo que os gregos chamavam de idiota. Calma, irmão, não é xingamento não, tá? Porque para os gregos, quem é ou quem são os idiotas? Os idiotas são aqueles que acham que o mundo gravita em torno do seu umbigo, e que a vida é uma maresma de sim. Tudo é sim, tem que dar certo para tudo. E se não der, ele precisa de uma chupeta, de um dedinho. Nabote disse não, Gesa. Nabote disse não. Acabe é incapaz de lidar com frustrações. São homens que chateiam-se e se deitam como um menino, porque é isso que o escritor de 1 Reis está fazendo, está mostrando a postura infantilizada do Acabe. Ele fica dodóizinho, deita na cama, vira a cara para a parede e fica sem comer. Menino! Não sabe ouvir não? Acho que a vida é... Irmãozão, olha para mim aqui. A vida é ao vivo, meu parceiro. A vida é ao vivo. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar, mas sabe o que o homem faz? O homem tem resiliência, ele é duro na queda, ele caiu, bate a poeira e caminha, porque ele é cabra macho, ele sabe a missão que ele tem, o propósito que ele tem e a promessa que ele carrega. Esse ano não me consagraram esse ano. Ninguém olha para mim, ninguém me vê. Homem de verdade espiritual, constante na fé, ele sabe, eu tenho a promessa, Deus vai fazer alguma coisa. Nem que Deus entregue uma visão para o meu pastor lá, nem que Deus coloque escrito. Como é que tem na frente do carro lá, que eu esqueci o nome daquele vidro da frente do carro? Para-brisa! Nem que Deus escreva o meu nome no para-brisa dele, lá na geladeira, quando ele abrir, vai vir meu nome, João, pá! Aí, rapaz, aí, ó. Pai, Charles! Eita! Deus está falando comigo. Eu vou reconhecer o ministério desse rapaz, desse camarada. Homem de verdade tem essa postura. Homem que não tem, vou falar o que ele faz. Chegou ao final do ano, não foi consagrado? Fala para mim os pastores aí. O que ele faz? É retórica, tá, gente? Eu estou falando, fala meu pastor, eu vou responder. O que ele faz? Vou embora.
Vou trocar de congregação. Aqui não tem espaço para mim. Essa igreja tem uma elite, ela é elitizada, tem um grupinho, tem o povinho do pastor. Eu achei que aqui não tinha isso, mas tem. Não, ali não tem grupinho. O que tem é o seguinte, é que você não está apto para receber aquilo que você diz que carrega. Porque se você carrega a promessa, eu conheço um Deus que muda céus, muda terra, mas a palavra dele não passa. Chorai dai braço, maná. Precisa levantar homens que sabem que quem chamou foi Deus. Chorai banamassúria. Chega para o ministério e fala: pastor, fui negligente até hoje, mas de hoje para frente, dessa conferência, não, como é que é o nome? Retiro, desse retiro para frente, se eu tenho um cabra valente do seu lado, eu não serei oscilante, eu não serei fraco, porque eu não sou Acabe, pastor, eu sou Elias, eu sei que quem me chamou foi Deus. Aleluia. Aprender que a vida não é eterno, sim. A vida tem as suas interpolações, ela tem as suas dificuldades. É o tapeceiro. Oh meu Deus, Deus está falando com alguém aqui sobre isso. Escuta, eu ia partir, eu inclusive vou até encerrar aqui, mas eu não, até porque a hora foi. Escuta só, Deus é o eterno tapeceiro. Você olha o tapete, oh, Jesus, me ajuda a falar essas coisas aqui para esses meus irmãos. Se você olhar o tapete aqui, ó, tá bonitinho, mas para chegar a esses nós bonito, esse entrelaçamento bonito, quando você vira o tapete para o outro lado, você vai ver que tem um nó torto colado com outro nó torto, um aperto, uma frouxa aqui, o outro aperta ali, e aquela coisa, fala que é isso? É o que o tapeceiro sabe. Quando a gente olha para o lado de lá, a gente não consegue entender o que ele está fazendo, é porque o tapeceiro sabe onde ele aperta os nós para ajustar a frente. O tapeceiro sabe. Clendo manai de nagaço. Aceite os nós, porque cada nó é estratégico. Oh meu Deus, oh meu Deus, é um nó aqui, é outro aperto ali, e você fala: o que está acontecendo? Eu tenho uma promessa, o que está acontecendo? Eu carrego uma chamada, o que está acontecendo? É porque o tapeceiro está ajustando tudinho. Tudinho. E ele sabe qual é a ponta que ele precisa amarrar com a outra ponta para dar uma face bonita. Se o tapeceiro resolver deixar a frente colorida, se prepare, porque vai apertar mais. Que ele vai introduzir outras fitas, ele vai amarrando as fitas. E se ele, de repente, ele fala assim: calma, eu estou disposto a acrescentar uma outra cor, eu vou dar um destaque maior. Aí ele, quando acrescenta outra cor, vai ter mais aperto, e às vezes ele vai desfazer aqueles nós, vai apertar de novo, mas ele está fazendo uma obra linda. Ele está fazendo uma obra linda. Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor que estou ajustando as coisas do meu jeito. Estou amarrando, porque tem uma coisa que acontece com o meu tapete. Qual é? Ele não sai da minha mão e ele vai ficar do meu jeito. Eu vou desfazer o nó que precisar desfazer, eu vou apertar onde precisar apertar, mas esse tapete é meu e eu faço ele do meu jeito. Está na minha mão e eu faço ele do meu jeito. O tapete não sabe, quem vai comprar o tapete não sabe, mas o tapeceiro sabe quantas cores terão, qual é o tamanho. O tapeceiro não vai às cegas. Não é às cegas que ele vai. Ele já tem o formato, o modelo pronto aqui, ó. Por isso que parece que não é fácil. Fala assim: meu Deus do céu, a coisa não é fácil para mim. Mas quem disse que era para ser fácil?
Não deixa Acabe falar alto dentro de você. Entenda, você carrega uma... Talvez, a única coisa que você vê é aquilo que o servo do profeta viu. Eu vejo uma nuvem. Ela está elevada. E ela é do tamanho da mão de um homem. Mas o mancebo só vê nuvem. Mas quem carrega a promessa e sabe quem chamou, entende. Manda eles avançarem, porque um temporal está vindo aí. Algo que vai mudar a logística, a situação, o arquétipo está chegando aí. Mas profeta é só uma nuvem do tamanho da mão do homem. É pequeno demais. Só que aquilo que você vê é pequeno. Mas aquilo que você carrega é grande. Quando você olha para aquilo que você tem até hoje, você fala assim, é muito pouco por aquilo que eu... Oh, Jesus! É muito pequeno para aquilo que eu recebi. Mas atenção, o que você vê é pequeno, mas o que você carrega é grande. E como que você carrega é grande, aquilo que é pequeno vai fazer um barulho de coisa grande. Preparem-se, Deus vai abrir com portas do céu através de portais pequenos. Mas Acabe não sabe o que é isso. É só quem carrega a promessa. Coloque em pé comigo, irmãos. Dos 9 pontos, 3 estão aqui. Os 8 próximos eventos, só me dá uma parte. Falei de 3, então são 6. Eu estou sentindo Deus aqui. Porque não é só maturidade, não é só comportar-se de forma varonilmente. Não é só se comportar como homem maduro. O texto diz, fortalecei-vos. E fortalecer ali pressupõe fortalecer em Deus. Fortalecer no poder de Deus. Fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. É sempre esse discurso do apóstolo. Então ali pressupõe fortalecimento. É uma força que você tira em Deus. Você fala assim, estou fraco, mas aquilo que você carrega é tão grande que você tira a força da fraqueza. Que você pode estar até fraco, mas você não consegue parar. Como é que é isso? Eu não consigo parar. O que é isso? É que você está fortalecido no Senhor. E eu tenho uma notícia muito agradável para dar, principalmente aos homens aqui esta noite. E eu sei que eu estou no mesmo espírito de todos aqueles que falaram antes de mim. Existe uma graça de fortalecimento de Deus sobre nós aqui. Repousa sobre nós. Eu vou chamar isso, lá na igreja, eu cognome, eu sempre dou de unção. Paira sobre nós uma unção de Deus. Eu falava à congregação há 3, 4 semanas atrás, uma coisa assim, sobre uma fala que Deus me entregou. E onde eu passo, não importa se eu estou ensinando, se eu estou pregando, se eu vou dar uma palavra de saudação, não importa. Eu carrego comigo uma unção de Deus. E eu vos garanto que nós estamos debaixo de uma unção de Deus aqui. A exposição que faço debaixo de uma unção de Deus. E eu quero afirmar algo. Existe uma unção de fortalecimento de Deus para homens aqui esta noite. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Eu não vou orar eu vou orar com. Tronerg erikistai dolob tamahashio emaha. Eu sei das dores que você carrega, eu sei as aflições que afligem a sua alma, mas eu sou o Senhor que te fortaleço. Eu te dou força, eu te dou força, eu te dou força, eu te dou força. Não importa a notícia que você recebeu, tem recebido. O Senhor diz, eu te dou força.
Eu estava aqui agora, aqui, ó, sentado aqui, ó. Recebi uma notícia, está aqui, ó, meu telefone cheio de mensagens, está aqui, ó, cheio de mensagens, cheio de ligações. O pessoal está no silencioso, inúmeras ligações. Informação aqui, ó. Lê aqui, David. Está escrito Keilinha, é minha irmã. O que está escrito aí? É Ike está tentando se matar de novo. Está aqui, ó. Minhas irmãs não param, minha mãe me ligando, todo mundo me ligando, está aqui antes do culto. Poderia não pregar, pedir licença, pastor, eu preciso sair, eu preciso resolver, eu preciso ver isso aí. E tá. Quem nos fortalece é Deus. Falei, eu preciso receber de Deus o que Deus quer derramar para esta noite. Falei, eu preciso da minha porção. E eu falei, eu vou sair. Falei, não vou sair. Eu preciso da minha porção desta noite. Deus tem uma porção nova, porque os dias são novos, o tempo é novo e a porção também é nova. Porque eu disse que eu não vou orar eu vou orar porque eu recebia a ordenança de Deus. O pastor Edivaldo vai orar conosco. Pastor Edivaldo, por gentileza. Pastor Edivaldo estará orando. Enquanto ele orar, não importa quanto tempo o pastor Edivaldo vai orar, nós receberemos a porção. Tu ergue-me, Rébia. Lembre-se que a unção se manifesta de forma diferente. Não pense só em alvoroço. É por isso que eu nem pedi os meninos para trabalhar com a música aqui. Porque o que importa hoje não são o afloramento das nossas emoções. Nós gostamos porque nós somos pentecostais. O que importa agora é como está você. Está um guarda-chuva em cima do seu vaso, a unção cai, você não pega nada. O vaso está emborcado, você não pega nada. Só que há vasos aqui, há homens aqui, que não se dobram a nenhum tipo de espírito acabiano, e que precisam dessa porção espiritual de Deus. Inclusive, pastor Vanderlei, se o senhor me permitir, eu acabo forçando o senhor a me permitir, que eu estou falando de forma pública, eu, inclusive, farei isso. Pastor Edivaldo estará orando, e haverá um compartilhar de Deus de unção sobre nós. Eu vou dobrar meu joelho ali, e eu quero externar aos irmãos essa possibilidade, se o pastor Vanderlei nos autorizar a isso. Nós vamos joelhar. Os grandes marcos estão nos anais da nossa história de efusão espiritual, de enchimento de poder, aconteceram com homens de joelho. E eu estou sentindo, e eu disse que eu recebo a autoridade do Espírito de Deus, a autorização para falar o que eu estou falando aqui, de que o Espírito de Deus está livre e desimpedido sobre nós e em nós. Ele vai derramar sobre nós do seu poder. Eu vou me ajoelhar ali agora, eu vou parar de falar porque eu não tenho que falar mais. Agora é o pastor Edivaldo que vai orar. Enquanto o pastor Edivaldo estiver orando, nós receberemos de Deus. Eu só mostrei essa mensagem, que está acontecendo um problema lá em casa, com minhas irmãs, mamãe, meu sobrinho, e eles ficam loucos atrás de mim, nessas situações, para mostrar aos irmãos, que Deus conhece a gente, que a revelia das nossas dores, muito embora estejamos às vezes feridos em um trabalho como esse, Deus marca um trabalho como esse, para a gente bater bola de manhã, jogar bola de manhã, totó de manhã, mas de tarde recebemos poder de Deus, recebemos poder de Deus, do mais velho ao mais novo, recebemos poder de Deus. Eu paro de falar, encerro essa palestra, pastor Edivaldo, por gentileza, meu pastor. Os senhores têm a liberdade, assim como eu, de dobrar os joelhos se assim sentirem.
Amado Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nos colocamos diante de Ti nesta hora. A Tua palavra foi ministrada, Tu falaste conosco de uma forma tão linda, tão especial, tão profunda e tão clara. E agora, em primeiro lugar, queremos Te pedir perdão, Senhor. Nós estamos aqui numa coletividade. Homens que foram levantados por Ti, mas muitas das vezes, Senhor, os embates de cada dia nos leva, Senhor, a quebrar princípios estabelecidos pelo Senhor na Sua palavra. Muitas das vezes o nosso ego fala mais alto, mas nesta noite, Senhor, a Tua palavra nos confrontou. Ó Deus, a Tua palavra que é luz, a Tua palavra que é a verdade. Ó Senhor, ela é reverenciada, porque a Tua palavra, ela permanece para sempre. Ó Deus, e ela traz mudanças. Gera nesta noite estas mudanças que precisam ser geradas. Meu Senhor, muitas das vezes, Senhor, somos afligidos, somos traídos, como foi José, pelos próprios irmãos. Muitas das vezes carregamos traumas na alma. Ó Deus, que muitas das vezes não conseguimos colocar diante, ó Deus, do Senhor, mas nesta noite nós nos derramamos diante de Ti. Nós abrimos os nossos corações diante de Ti. Ó Deus, nós cremos que esta geração que aqui está é a geração que Tu contas para gerar mudanças em outras vidas. Gerar mudanças, Senhor, em outras famílias, gerar mudanças, Senhor, que são eficazes para a glorificação do Teu santo nome. Deus, nesta noite, pela palavra que Tu ministraste em nossos corações, nos liberta, Senhor, do espírito de Acabe, nos liberta, Senhor, de toda mordidão, nos liberta, Senhor, da autossuficiência, nos liberta daquilo que pensamos que é certo quando não é. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo do achismo, ó Deus, para que verdadeiramente ocupe lugar em nossas mentes, em nossos corações, em nossa alma, a Tua palavra. Ó Deus, que haja em nós, ó Deus, o sentimento, ó Deus, de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão, para que possamos, Senhor, cuidar, ó Deus, da vinha que Tu nos deste, a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, que possamos, ó Deus, ser gerado de novo, como disse Davi, cria em mim, alaire amante como nubiergia. Cria em mim o espírito reto, o coração puro. Cria, Senhor, para que, ó Deus, com certeza, a restauração, a transformação, a cura, a libertação, ó Deus, que está acontecendo nesta noite, não seremos mais os mesmos, mas seremos, Senhor, não aquilo que planejamos ser, mas aquilo que Tu queres que sejamos, para louvor da Tua glória. Ó Deus, nos liberta de nós mesmos, Senhor, porque muitas das vezes o que mais impede de sermos o que Tu queres é a prevalência do nosso sentimento egoísta, ó Deus, de querer forçar, ó Deus, para que prevaleça aquilo que achamos, que pensamos. Mas, Senhor, venha sobre nós o Teu reino. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso sumo pastor. O Teu Filho como instrumento, como voz profética nesta noite. Ó Deus, precisando de socorro, mas Ele, ó Deus, escolheu ser instrumento Teu para nós aqui nesta noite.
mas eu creio que nesta hora a tua palavra que corre velozmente já está sendo liberada em favor da sua casa, da sua família e dos seus, porque basta uma palavra tua, Senhor, para que toda mudança que for necessária ocorra para o louvor da tua glória. Faça isto, Paizinho, e nós nos encarregaremos de te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor que só a ti pertence, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado.